Estamos de volta, queridos alunos, para a nossa última aula desse curso intensivo. Salvo engano, algum de vocês, eu não me recordo quem havia perguntado se teremos questões. Olha, senhores, nós temos um simulado, né, aqui dentro, uma estratégia que se avizinha, tá? Diversas questões, vamos ter 2 simulados, na verdade, depois ainda vamos ter outro simulado. Então, sim, a gente vai ter questões, vai trabalhar aqui bastante ao longo dessa preparação para delegado de Polícia Civil, tá? Com bastante questão, com as aulas, enfim, a gente vai armar os senhores aí da melhor maneira possível para que os senhores cheguem nessa prova na ponta dos cascos, preparados para serem aprovados. Combinado? Vamos então dar sequência nessa aula, sem mais delongas? Vamos lá. Senhores, vou jogar uma vinheta, voltar e a gente começa a nossa aula. Meus queridos, nossa 6ª e última aula, como já havia adiantado para os senhores, nós vamos conversar sobre poder legislativo. Tá? Sobre poder legislativo. A gente vai conversar mais sobre a estrutura do poder legislativo, né, as funções, como se organiza, qual é o regimento, o estatuto dos parlamentares. Tá? E aí nós vamos encerrar o nosso curso passando pelas partes mais importantes da matéria para a nossa prova. É a matéria toda? Senhores, claro que não. Nós temos 6 aulas de 1h30, mas é boa parte da matéria, a maior parte da matéria daquilo que nós esperamos, com base nas estatísticas, com base na experiência do professor também, que vai aparecer na prova dos senhores. Tomara que acertemos aí um bom número de questões ao longo dessa aula, correto? Mas vamos lá, senhores. Poder legislativo. Como os senhores bem sabem, o artigo 2º da Constituição Federal, ele faz uma tripartição de poderes. Tá? O que se busca com essa tripartição de poderes? Se busca, senhores, garantir, tá, uma maior eficiência no exercício de determinadas funções estatais e também se busca limitar o poder. Por quê? Porque quando o poder, todas as funções estão concentradas em um único órgão ou em uma única pessoa, tende a haver, a experiência nos diz que tende a haver uma maior possibilidade de abuso desse poder. Então, quando você fragmenta esse poder em órgãos distintos, essas funções essenciais estatais em órgãos distintos, você acaba conseguindo uma limitação melhor desse poder, tá? Para evitar que esse poder seja utilizado de maneira abusiva. Então, essa é uma forma de organizar esse poder entre órgãos dentro da burocracia estatal, a tripartição de poderes. E, na nossa aula, nós vamos tratar sobre o poder legislativo. Qual que é a função ou quais que são as funções típicas do poder legislativo? Quais são as funções que o poder legislativo comumente exerce? A função legislativa, que é aquela que primeiro vem à nossa cabeça, até pelo nome, né, poder legislativo, a gente pensa na função legislativa, que nada mais é do que a possibilidade, a capacidade de editar atos normativos de maneira geral e abstrata. Tá? Então, você normatiza, você edita leis, esses atos normativos com conteúdo geral e abstrato. Isso é a função legislativa. Só que, além disso, a gente não pode se esquecer que o poder legislativo ele exerce a função fiscalizatória. Fiscalizar é tão função típica do poder legislativo quanto legislar. Para ser justo aqui com o nascimento do poder legislativo na Inglaterra, ele nasce principalmente, prioritariamente no começo, com essa função fiscalizatória, de fiscalizar. Depois é que ele adquire a função legislativa. E, de fato, hoje, quando a gente pensa em poder legislativo, a gente sempre pensa mais na legislativa. Mas fiscalizar é tão importante quanto. Fiscalizar é tão importante quanto. Além dessas funções típicas, senhores, o poder legislativo, ele exerce funções atípicas. Ou seja, funções que tipicamente são atribuídas a outros poderes, mas que o poder legislativo também exerce em algumas circunstâncias excepcionais. O poder legislativo exerce função atípica executiva, por exemplo, quando? Quando faz concurso público para preencher os seus cargos. Quando
dá início a um procedimento licitatório para aquisição de insumos para o exercício da sua função. Quando, por exemplo, delibera sobre as férias ou não de um determinado servidor. Veja que o Poder Legislativo, portanto, também exerce uma função executiva. De maneira atípica? De maneira atípica. É o prioritário? Não é o prioritário. Mas para garantir a sua própria independência e autonomia, você precisa, né, que ele mesmo execute algumas coisas do seu dia a dia. Tá? Contratações, tanto de pessoal quanto de insumos. Tá? E aí ele vai exercer função executiva. Além disso, senhores, o Poder Legislativo exerce de maneira atípica função jurisdicional. Os senhores se recordam qual seria esse exemplo do Poder Legislativo exercendo função atípica jurisdicional? O julgamento dos processos de impeachment, tá? Do crime de responsabilidade. É um exemplo do Poder Legislativo exercitando função jurisdicional atípica. Tá? E o Poder Legislativo o faz. E o faz aqui quando vai julgar, quando o Senado Federal julga, por exemplo, crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República. Tá bom? Então, o Poder Legislativo também exerce função executiva e função jurisdicional de maneira atípica. Mas atípica mesmo é a função legislativa e a função fiscalizatória. Qual que é a estrutura desse Poder Legislativo? Vimos as funções, a gente não entrou em cada uma dessas funções de maneira aguda, vimos quais são elas, mas antes a gente conversa sobre a estrutura. Qual que é a estrutura desse Poder Legislativo? Senhores, essa estrutura ela deve ser analisada a partir de cada ente da federação. Então a gente tem que analisar a União Federal, depois analisa os estados, depois analisa os municípios. Como é que funciona? Tá? Senhores, no âmbito federal, o Poder Legislativo Federal, ele se organiza, ele é exercido pelo Congresso Nacional. É o Congresso Nacional quem exerce esse Poder Legislativo. Só que no âmbito federal, esse Congresso Nacional, ele é dividido em duas casas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, você tem duas casas legislativas que compõem o Congresso Nacional. A isso se dá o nome de bicameralismo. Então, o nosso legislativo no âmbito federal adotou o bicameralismo. Ele é exercido pelo Congresso Nacional, que se subdivide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados, senhores, e analisando cada uma das casas, né, a Câmara dos Deputados, ela é a casa, tá, que contém os representantes do povo. Então, ela é composta por representantes do povo. Quem são esses representantes do povo que compõem a Câmara dos Deputados no âmbito federal? Os deputados federais. Então, nós temos os deputados federais que são eleitos, que são representantes do povo, e são eleitos por um sistema proporcional. Um sistema proporcional. O que isso quer dizer, senhores? Quer dizer o seguinte, que na votação para a eleição de um deputado federal, tá, não funciona que os mais votados sempre serão eleitos. Quem recebeu mais voto leva tudo e os demais ficam sem nada. Não, não é assim que funciona. No sistema proporcional, tá, para você saber se você foi eleito ou não, você tem que descobrir qual foi o coeficiente eleitoral. Ou seja, qual o número de votos que cada partido precisa fazer para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então, você vai analisar por partido quantas cadeiras aquele partido conseguiu conquistar na votação. Então, você soma a votação, os votos de legenda no próprio partido, soma os votos que cada um dos deputados, candidatos a deputados daquele partido recebeu e depois divide pelo coeficiente eleitoral, que é o número de votos necessário para eleger um deputado. Chegou nesse número, você vê quantas cadeiras. Vamos supor que, no nosso caso, esse partido X aqui tenha conseguido 3 cadeiras. Tá? Nesse caso, essas cadeiras vão ser ocupadas, aí sim, por aqueles que foram mais votados dentro do partido. Tá? Então, o primeiro mais votado, o segundo mais votado ou o terceiro mais votado.
Tá? Então, esse é o sistema proporcional. O que o sistema proporcional ele pretende? Por que a gente tem um sistema proporcional? Ele pretende, senhores, garantir que a Câmara dos Deputados, tá? Ele pelo menos tenta ao máximo fazê-lo, com que essa Câmara dos Deputados, composta de representantes do povo, que ela seja como se fosse uma fotografia em miniatura da própria sociedade. Que estejam ali representados, tá, os mais diversos setores da sociedade, das mais diversas correntes ideológicas. Então você pensa assim, tem um grupo aqui que pensa de uma determinada forma, o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo B tem 10 pessoas, o grupo A tem uma, o grupo C tem duas. Tá? Você vai transpor isso, você vai tentar transpor isso para a Câmara dos Deputados, para que todas as pessoas se sintam representadas ali, obviamente na medida que a representatividade do seu grupo, das suas ideias tem. Tá? Então é uma tentativa, esse sistema proporcional é uma tentativa de fazer com que a Câmara dos Deputados seja uma fotografia em miniatura do que é a própria sociedade. Tá certo? E, senhores, qual que é o número de deputados federais? Qual que é esse número? Tá? Senhores, esse número ele é definido, né? Ele é definido por lei complementar. Ele tem que ser definido por lei complementar. E no nosso caso, nós temos a Lei Complementar 78 de 93, que ela previu que o número de cadeiras de deputados federais vai ser o número de 513 deputados. 513 deputados federais. Tá? E cabe à lei complementar também, caberia à lei complementar dizer quantos deputados federais cada estado pode eleger. Tá? Porque, veja, os deputados federais, embora eles exerçam o cargo no âmbito federal, no âmbito do poder federal, tá? Eles, a circunscrição judicial deles, a circunscrição eleitoral deles é a do estado. Então, cada estado elege um número X, cada estado da federação elege um número X de deputados federais para compor essa Câmara dos Deputados. E qual que é o número de deputados federais de cada estado? Esse número ele tem que ser proporcional à população daquele estado. Então, o estado mais populoso vai ter mais deputados. Tem que haver uma proporção nesse número. Tem que haver uma proporção. Idealmente, seria só esse critério da proporção, tá? Para a gente dizer quantos deputados cada estado pode fazer, federais cada fazer. Só que a nossa Constituição Federal, ela optou por trazer um limite máximo e um limite mínimo. Ou seja, cada estado vai ter um mínimo e um máximo de deputados federais. Ainda que seja muito mais populoso, vai bater no teto, como acontece com o estado de São Paulo. Tá? E esse teto é o número de 70 deputados federais. Então, o máximo que algum estado pode alcançar são 70 deputados federais. E o mínimo são 8 deputados federais, ainda que seja um estado extremamente pouco populoso. Então, você tem essa limitação. Dentro dessa faixa de 8 a 70, com base no número da população que está ali naquela localidade, naquele estado, você vai fazendo, por meio de lei complementar, deveria fazê-lo, tá? Esse número, calculando esse número de deputados federais que cada estado membro tem direito a eleger, tá certo? Os territórios federais, tá? Os territórios federais vão contar sempre com 4 deputados federais. Tá? Nós não temos hoje territórios criados, existentes na nossa República Federativa do Brasil, mas se for criado algum território, enfim, ele terá direito a 4 deputados federais sempre, tá? Um número fixo, certo? Então, esse número é basicamente feito dessa forma, senhores. O mandato de um deputado federal é de 4 anos. Por quê? Porque o deputado federal, ele é eleito para uma legislatura, senhores, para uma legislatura, que é justamente esse período de 4 anos. Então, a gente pensa em uma legislatura, a gente vai pensar nesse período de 4 anos que um deputado federal exerce as suas funções. Pode se reeleger? Pode se reeleger. Quantas vezes quiserem conseguir? Quantas vezes quiserem conseguir. Tá? Então, é um mandato de 4 anos, você pode ser reelegendo caso queira e caso consiga também, tá bom?
Essa, então, é a estrutura da Câmara dos Deputados. Analisamos uma das casas do Congresso Nacional. Estamos falando sobre a estrutura do Poder Legislativo no âmbito federal. Agora vamos analisar a estrutura do Senado Federal, que é outra casa, né, que compõe o Congresso Nacional. Senhores, o Senado Federal, ele já é composto por representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal. Você não está buscando no Senado Federal uma representação, né, do povo. É claro que é o povo quem vota, quem escolhe quem é o senador, mas esses senadores, eles vão representar os interesses dos Estados-membros e do Distrito Federal, o que é comum numa federação. É comum numa federação que você tenha uma casa legislativa, tá, composta por membros dos entes regionais para que componham também a vontade do ente central. É comum que isso aconteça. E aqui, no nosso caso brasileiro, aconteceu pelo menos do âmbito estadual para o âmbito federal. Tá? Do âmbito estadual para o âmbito federal. Por quê? Porque os estados vão ter representação, vão ter a Casa do Senado, que justamente é composta por representantes desses estados-membros e do Distrito Federal. E eles são eleitos, esses senadores, já são eleitos pelo princípio majoritário. Ou seja, ganha aquele candidato que leva a vaga, aquele candidato que teve mais votos. Tá? É isso que interessa aqui. Ó, bati um maior número de votos, fui o candidato mais votado, sou eu quem vou ser eleito o senador federal. Certo? Esse é o princípio majoritário. Tá? Você não precisa do coeficiente eleitoral, você não precisa fazer aquele cálculo, ver quantos votos o partido pegou, não. Você olha para o candidato, aquele mais votado, é você que foi eleito senador federal. Tá? E o número de senadores, senhores, é o número de 3 senadores por estado e por Distrito Federal. Então, cada estado e o Distrito Federal vai ter direito a 3 senadores. Então, o total de senadores é 81. Tá? Então, temos 81 senadores compondo o nosso Senado Federal. 3 para cada estado e 1 para o Distrito Federal. O mandato parlamentar de um senador federal, ele é mais longo do que o mandato de um deputado federal. Ele é mais longo. Por quê? Porque ele é um mandato de 8 anos, senhores. 8 anos. Então, um senador, ele é eleito para 2 legislaturas e não uma só. Né? E não uma só. Então, o senador tem um mandato longo, de 8 anos. E aí você pode me perguntar, professor, mas nós votamos, né, nós votamos para senadores de 4 em 4 anos. Como é que funciona isso, então, se o mandato é de 8? Muito simples, tá? Há uma renovação a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, há uma renovação no Senado. Num primeiro 4 anos, renova 1/3 das vagas, ou seja, você vota para um único senador. Tá? E, nos próximos 4 anos, renova os outros 2/3 restantes. Então, esse aqui que foi eleito aqui, ó, ele vai vir, esse senador, tá? Vai ficar 2 legislaturas, 8 anos, e aqui vai renovar a vaga dele. Só que no meio da legislatura desse senador A que foi eleito aqui, o senador B e C daquele estado vai terminar o mandato deles. Então, vai ter uma nova eleição aqui para os próximos 8 anos. Entenderam? Então, você vai renovar alternativamente. Olha, em 4 anos você renova 1/3 das cadeiras. Depois, na próxima eleição, a 4 anos depois, renova 2/3. Aí depois renova 1, depois renova 2. E vai assim sucessivamente. O mandato é de 8 anos, com eleição de 4 em 4, mas você só vai renovar parte do Senado de 4 em 4. Sendo que a Câmara de Deputados, a cada 4 anos, renova tudo. Tá? Todo mundo pode mudar completamente o quadro. Entendemos? Então, olha, mandato do senador, 8 anos, 2 legislaturas. Tá? 2 legislaturas. Senhores, e o âmbito estadual? Vimos, então, o âmbito federal. Tá? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, deputados federais, Senado Federal, senadores federais. Câmara dos Deputados representa o povo, Senado Federal representa, né, os Estados-membros e o Distrito Federal. Tá certo? Âmbito estadual. Agora vamos olhar para o poder legislativo dos Estados-membros e também o distrital.
No âmbito estadual, senhores, o poder legislativo ele é exercido pelas assembleias legislativas. A Assembleia Legislativa, que é unicameral. Você não tem essa bicameralidade. Poderia ter? Poderia, porque a gente tem um município. E poderia ser que os municípios indicassem, né, tivessem participação no Estado-membro. Na nossa federação, que tem esses 3 degraus, né, esses 3 níveis, você poderia ter uma Assembleia Legislativa bicameral, mas não tem, tá? Não é isso. A Assembleia Legislativa é unicameral. É uma única Câmara, tá, composta por representantes do povo. Composta por representantes do povo para exercer o mandato de deputado estadual. Tá? Então, diferentemente no âmbito estadual em relação ao âmbito federal, a Assembleia Legislativa é unicameral, só composta de representantes do povo, tá certo? O mandato desses representantes do povo no âmbito estadual, desses deputados estaduais, ele é de 4 anos. 4 anos, tá? Permitida a reeleição indefinida. 4 anos, uma legislatura. Tá? E qual que é o número de deputados estaduais? Isso aqui, geralmente, os alunos, né, que se preparam para concurso público, os alunos de direito, não gostam tanto, porque tem uma matemática envolvida para chegar nesse número. Tá? Vamos dar uma olhada no artigo 27 da Constituição Federal, que vai nos dizer como que a gente chega no número de deputados estaduais. O artigo 27 diz o seguinte: o número de deputados estaduais é igual ao número de deputados federais do respectivo estado, multiplicado por 3. Se forem mais de 12 deputados federais, o número será igual a 36, somado ao número de deputados federais menos 12. Tá? Falou, ih, professor, não entendi nada. Começou a fórmula matemática. Fiz direito para fugir disso aqui. Tá? Não estou gostando nada disso. Vamos ver, vamos com calma, que é simples isso aqui. Tá? Dá para chegar, dá para entender muito claro como é que funciona. Senhores, então como é que eu sei qual que é o número? Qual é o número de deputados estaduais de um determinado estado? Tá? Primeira coisa que você faz, você olha para o número de deputados federais que aquele estado faz jus. Vamos pegar um estado A, tá? Nosso exemplo. Deixa eu melhorar aqui. Vamos pegar o estado A. Para saber quantos deputados estaduais esse estado A tem direito, você precisa pegar o número de deputados federais que ele tem primeiro, que ele tem direito, na representação na Câmara de Deputados. No nosso caso aqui, vamos supor que seja 10. Ele tem direito a 10 deputados federais. O que eu tenho que fazer para chegar ao número de deputados estaduais? Muito simples. Só multiplicar por 3. Multiplicou por 3, dá 30 deputados estaduais. Combinado? Tranquilo. Multiplicou por 3. Quando que fica um pouquinho mais difícil? Mas pouca coisa. Quando o número de deputados federais ele passa de 12. Se esse número passar de 12, a nossa conta é um pouco diferente. Por quê? Se passar de 12, vamos supor no nosso caso que são 4 deputados federais que o estado B tem direito, tá? O que você primeiro precisa fazer? Você precisa fazer 2 operações. Primeiro, né, multiplicar 12 por 3, que vai dar sempre 36, tá certo? Então, a multiplicação por 3 continua, só que ela continua só até o 12. Se chegou em 12 deputados federais, tá? Você para de multiplicar e, a partir disso, você só vai somar o excedente de 12, que é 2. Então, vai ser o número aqui de 38 deputados estaduais. Então, muito simples, a regra é multiplica por 3 do número de deputados federais. Essa é a regra. Só que, se passar de 12 o número de deputados federais, você só vai multiplicar até 3 até o 12, até o 36. A partir disso, você soma o excedente de 12. Então, aqui, olha, são 14 deputados federais, tá? Então, são 36 mais o que excede de 12, que é 2. Tá? Então, é 36 mais 2, 38 deputados estaduais. Tá certo? Senhores, pode parecer, falar, nossa, para que eu preciso saber isso?
mas já vi questão de prova, foi perguntando, olha, o estado tal tem 16 deputados federais. Qual que é o número de deputados estaduais nessa Assembleia Legislativa? E aí estava lá os numerozinhos. Você tinha que fazer uma continha, que era 36 mais o excedente de 12, porque passava de 12. Então, mais 4, 36 mais 4, 40, tá? Sem nenhum muito mistério, tá certo? Mas é essa regra do artigo 27 da Constituição Federal que vai nos dizer o número de deputados estaduais em uma Assembleia Legislativa. Senhores, e o âmbito municipal? Tá? No âmbito municipal, o poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal, pelas câmaras municipais, tá certo? E, senhores, essas câmaras municipais, tá, no âmbito do município, elas são unicamerais, ou seja, não tem duas casas legislativas, é uma única casa legislativa. Essas câmaras municipais são compostas por representantes do povo, que são os vereadores. Então, você vai ter os vereadores nas câmaras municipais, que representam o povo. Os vereadores têm um mandato de 4 anos e podem ser reeleitos quantas vezes quiserem e conseguirem ser reeleitos. Qual que é o número de vereadores, professor? Vai ter uma nova... Pelo amor de Deus, vai ter mais conta? Não, tá? Aqui não. Esse número ele é determinado pela lei orgânica do município, tá? Só que tem que respeitar os limites do artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Então, basta você dar uma olhada no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, que você vai conseguir encontrar qual que é o número máximo, né, de de vereadores, tá, a partir da quantidade de pessoas, de habitantes daquele município. E aí lá tem várias alíneas, tá? E então tem que dar uma olhada no artigo 29, tá certo? Então o artigo 29 já te diz quantos serão a partir do número da população daquele município. Combinado? Vimos então como é que se estrutura, né? Vimos as funções do poder legislativo, típicas e atípicas, né? Não entramos nela, só enunciamos quais são. Vimos como é que esse poder legislativo ele se estrutura no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. O nosso próximo passo é analisar as atribuições desse poder legislativo, tá? Dessas casas legislativas que nós conversamos. E a gente vai dar uma olhada especial para o âmbito federal aqui, porque é o que está na Constituição Federal, que é o que importa para a nossa prova, tá certo? E quais são essas competências, tá? Senhores, o Congresso Nacional, para a gente pensar na competência do Congresso Nacional, tá? Primeiro a gente vai olhar com carinho para o 48 e para o 49 da Constituição Federal. O 48, ele vai trazer a competência legislativa. Então, a competência legislativa da União, que nós vimos na nossa quarta aula, né, competência legislativa privativa, artigo 22, competência legislativa concorrente, artigo 24, que a União edita normas gerais, conversamos sobre isso, não conversamos? Ela é exercida pelo Congresso Nacional, artigo 48 da Constituição Federal. E essa competência legislativa é exercida pelo Congresso Federal, tá? Pelo Congresso Nacional, perdão, no âmbito federal, tá? Com a sanção do presidente da República. Então, para a edição dessas leis federais, você tem um procedimento legislativo, um processo legislativo com participação do presidente da República, que sanciona ou veta esse processo legislativo, tá certo? Então, essa competência legislativa da União é exercida pelo Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Artigo 48, caput da Constituição Federal. Além disso, nós temos a competência deliberativa do Congresso Nacional. Deliberativa. Aqui nessa competência, que está no artigo 49 da Constituição Federal, que os senhores vão dar uma lida para o professor, que vão prometer que vão ler o texto constitucional e também esse dispositivo, tá? Essa competência deliberativa é uma competência de editar atos concretos. Aqui a gente não está mais pensando em leis, em atos normativos. A gente está pensando em editar atos concretos. E essa competência deliberativa, ela é exclusiva. Ou seja, só o Congresso Nacional
quem tem essas atribuições aqui do artigo 49. Então, as atribuições do artigo 49, elas são exclusivas, elas não podem ser delegadas. Mais que isso, elas são veiculadas por decretos legislativos, tá? E não dependem de sanção do presidente. Então, no artigo 49, o presidente não sanciona. Tá? No artigo 49, é uma competência, né, do próprio Congresso Nacional, exclusiva, editada por decreto legislativo, que o presidente não participa. Diferente da nossa competência legislativa, do 48, que tem sanção presidencial. Tá? A gente tem que lembrar disso, para não se confundir numa prova objetiva. Combinado? Além disso, o Congresso Nacional tem competência de fiscalização. Opa, eu não falei para os senhores que o Poder Legislativo tem duas funções típicas, legislar e fiscalizar? Aqui a gente viu a competência legislativa. É óbvio que também tem uma competência fiscalizatória. E essa competência, essa atribuição é dada ao Congresso Nacional. Tá? E o que compõe essa competência de fiscalização, professor? Pedido de informações, que está no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. As CPIs, que nós vamos ver nessa aula de hoje ainda. A Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 58, parágrafo 3º. O controle externo de contas, feito com auxílio do Tribunal de Contas, artigo 71 e 72 da Constituição Federal. Tá? E também sobre atos do Poder Executivo, artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. Além disso, a parte da doutrina vai dizer que o Congresso Nacional exerce competência constituinte ao editar emendas constitucionais do artigo 60 da Constituição Federal. Tá? Você poderia colocar essa competência dita constituinte, entre aspas, né? Até porque não é uma competência de editar uma nova Constituição, mas de reformar a Constituição. Poderia colocar no A? Poderia colocar na competência legislativa, mas alguns autores vêm e falam, não, peraí, a gente chama isso aqui de outro nome. Tá? Então, esse é o quadro de competências do Congresso Nacional. Tá certo? Isso aqui, qual que é a competência legislativa da União, já estudamos. Tá? Isso aqui, a competência de fiscalização, a gente vai estudar em parte, vai ver as CPIs, tá certo? Aqui a competência constituinte de reformar, nós já falamos na primeira aula também. Tá? Então, fica para os senhores o quê? Ler o 49 aqui da Constituição. Beleza? Mas seguindo. Isso é o Congresso Nacional, mas nós ainda temos, como sabemos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E a Constituição Federal trouxe um dispositivo para cada um deles, tá? Trazendo uma competência que ela é dita privativa no texto constitucional, mas eu vou fazer uma observação com os senhores. Tá? Senhores, a Câmara dos Deputados tem competência, tá, atribuída pelo artigo 51, tem atribuições, né, que lhe foram colocadas pelo artigo 51 da Constituição Federal, tá, que são exercidas por meio de resolução, tá, do Senado Federal também vai ser por meio de resolução, sem sanção presidencial. Nos dois casos, sem sanção presidencial. Então, o que a gente tem que ficar atento aqui? Que a sanção presidencial, ela ocorre o quê? Lá no 48, lá na atribuição legislativa da União Federal, que é atribuída ao Congresso Nacional. Mas todas as demais competências, tanto do Congresso Nacional quanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal, vão ser exercitadas, vão ser realizadas, vão ser efetivadas sem sanção presidencial. Sem sanção presidencial. Então, se perguntar na nossa prova, né, a gente tem que lembrar, olha, o Senado Federal, quando está na sua competência, né, do artigo 52, é sem sanção presidencial. O único momento que vai ter sanção presidencial é lá no 48, na competência legislativa da União, que é atribuída ao Poder Legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional. Combinado? O resto todo não precisa de sanção presidencial. Tá? E no caso da Câmara de Deputados e do Senado Federal, as suas competências e atribuições vão se dar por meio de resoluções, o que é diferente do Congresso Nacional, que, como a gente viu no artigo 49, vai se dar por quê? Decreto legislativo. Tá? Então é diferente. Aqui a gente tem uma diferença. E diferença é bom para aparecer na nossa prova, né? Feliz ou infelizmente. Tá? Senhores, se os senhores abrirem tanto o artigo 51 quanto o 52, o 51 que fala da Câmara de Deputados, o 52 que fala do Senado Federal,
Os senhores vão ver que começa lá o texto, olha, compete privativamente ao Senado Federal, compete privativamente à Câmara dos Deputados. O que a gente já conversou, né, na nossa quarta aula, quando nós falamos sobre competência? A gente conversou o seguinte, falou, olha, sempre que falar que é privativo, é porque pode delegação. Se não pode delegação, o termo correto é o quê? Exclusivo. Lembra disso? E aqui, no 51 e no 52, o Constituinte falou privativamente. Ele falou que é privativa essa competência, essas atribuições da Câmara dos Deputados no 51 e do Senado Federal no 52. Andou bem o Constituinte aqui quando disse que é privativo? Não, andou mal, se equivocou. Por quê, professor? Por quê? Muito simples. Porque essas competências, essas atribuições do 51 e do 52, que são conferidas, respectivamente, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, elas são exclusivas. Por quê? Porque elas não podem ser delegadas. Se não pode ser delegada, o termo correto é exclusivo. O Constituinte falou privativamente, só que são competências, na verdade, exclusivas. Tá certo? Então, cuidado com a casca de banana que o próprio Constituinte colocou para os senhores. Tá? Não vão ler o artigo 51 e 52, que os senhores me prometeram que vão ler, para a nossa prova. Não vão ler e pensar, opa, está falando que é privativamente, então pode delegar. Errado. Tá? Errado. Aqui o Constituinte é que comeu bola. E o que os senhores têm que fazer? Corrigir o Constituinte na prova dos senhores. Tá bom? Lembrar disso e falar, opa, Constituinte, no 51 e no 52, pisou na bola. Não pode delegar. Fechado? Combinado? Beleza? Nunca mais podem errar isso aqui, tá bom? Senhores, vimos as funções, vimos a estrutura, vimos as atribuições eu falei só no âmbito federal, porque a gente não vai ver cada uma das constituições estaduais, muito menos das mais de 5.000 leis orgânicas municipais, né, país afora, né, graças a Deus isso não vai ser cobrado na nossa prova, não vai aparecer, e eu passo a analisar o funcionamento do Congresso, do Poder Legislativo, tá? E eu vou analisar esse funcionamento também com enfoque no Congresso Nacional, no âmbito federal, que está na nossa Constituição Federal, que aparece na nossa prova, tá bom? Como é que funciona? Eu já entendi como é que se estrutura, eu entendi as atribuições, eu entendi quais são as funções, mas como é que funciona efetivamente? Senhores, o funcionamento do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, ele se dá por meio de reuniões, tá? Hoje em dia, a gente pensa muito, né, nos parlamentares como parlamentares profissionais, né? Eles são só parlamentares em regra. Tá? Inclusive, tem várias vedações que nós vamos ver aqui na nossa aula. Tá? Tem várias vedações de atividades que eles não podem fazer paralelamente à função de parlamentares. Só que a gente deve se recordar, pensar historicamente, que não era bem assim. Tá? Isso, na verdade, é excepcional, essa figura do parlamentar profissional na história da humanidade. Em regra, tá, senhores, como é que funcionava? Olha, cada pessoa eleita ali parlamentar, ela vivia a sua vida e se reunia esporadicamente, tá, na capital, enfim, num determinado lugar, para exercer essas funções legislativas. Então, se debatia os assuntos, né, editava-se as normas e depois voltava, tá, para a sua vida normal. Era assim que funciona. Por isso que o funcionamento do parlamento, ele funciona em reuniões. Ele continua assim. Tá? Uma tradição, ele segue assim, funcionando em reuniões. Só que as reuniões hoje elas são bastante extensas, como nós vamos ver aqui. Tá? Mas o funcionamento do parlamento se dá em reuniões. E como é que são essas reuniões? Como é que eu sei como é que funciona isso, professor? Artigo 57 da Constituição Federal. Pode dar uma olhada que os senhores vão entender como é que funcionam essas reuniões. Tá? Mas eu vou conversar aqui com os senhores. Senhores, primeiro tipo de reunião, que é o mais importante, que é o pão de cada dia, tá, do próprio Poder Legislativo, é a chamada sessão legislativa ordinária. Sessão legislativa ordinária. Senhores, a sessão legislativa ordinária, ela é anual. Anual. Então, isso já acende é importante, porque em vários outros momentos, aqui de um curso de Direito Constitucional, né, a gente vai trabalhar, vai falar, olha,
a duração de tal coisa é uma sessão legislativa. Ou não pode depois fazer uma nova proposta de emenda à Constituição, daquela que foi rejeitada, ou de uma medida provisória, na mesma sessão legislativa. Sempre que fala em sessão legislativa, a gente está pensando nessa sessão legislativa ordinária, que é uma sessão anual. Anual. A gente pensa mais ou menos ali no período de um ano, tá? Nessa sessão legislativa ordinária, no período do calendário de um ano. Mais ou menos, porque eu vou fazer o recorte aqui com os senhores. Tá? Então, é anual. Quando a gente fala em legislatura por outro lado, então sessão legislativa a gente pensa em anual. Quando a gente fala em legislatura, já é o período de o quê? Que a gente conversou sobre os mandatos. De 4 anos. Então, uma legislatura tem quantas sessões legislativas? 4. Tá? Vai ter 4 sessões legislativas ordinárias. Uma legislatura vai abarcar 4 sessões legislativas ordinárias. Feito? Combinado? Beleza. Essa sessão legislativa ordinária, que é anual, ela tem 2 períodos legislativos. Ela se divide em 2 períodos. Quais que são esses períodos? De 2 de fevereiro até 17 de julho, então é o primeiro período de funcionamento, tá? E de 1º de agosto até 22 de dezembro, até 22 de dezembro. Então, 2 de fevereiro até 17 de julho, 1º de agosto até 22 de setembro. Tá? Esses períodos, eles excepcionalmente vão poder ser prolongados, tá? É uma exceção. Isso aqui é exceção. E quando que vai poder ser prolongado? Quando o termo inicial ao final cair, né, em finais de semana ou feriados, que aí vai para o próximo dia, primeiro dia útil seguinte. Tá? Isso aqui é muito comum, qualquer prazo, até prazo de boleto bancário funciona assim. Tá? Então aqui não está nenhum mistério, tá, com os senhores, não tem nada de tão especial. Mas a segunda exceção de prolongamento, ela já é um pouco mais, ela é diferente, ela é delicada. E a gente tem que lembrar disso aqui, que é o seguinte, esse período, né, principalmente o primeiro período legislativo, ele vai poder ser prolongado caso a LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tiver sido aprovada. Se essa LDO, que ela é feita e refeita mais ou menos ao longo de 2 anos, tá? Mais ou menos ao longo de 2 anos, eu vou entrar aqui no direito financeiro com os senhores, mais ou menos num período de 2 anos. Se nesse novo período ela não tiver sido editada, vai seguir a sessão vai seguir esse período legislativo até que ela seja aprovada. Tá? Porque é fundamental a gente ter essa LDO, né, no prazo correto. Porque todo o sistema financeiro, a União e qualquer ente público só pode gastar aquilo que está previsto em orçamento. Se você trava, né, essa lei orçamentária não é aprovada, essa lei LDO, você trava o orçamento mesmo. Não vai poder nem sequer fazer os gastos. Imagina o caos que isso se torna. Por isso que a gente tem esse prolongamento. Você tem a sua sessão ordinária, tem 2 períodos. Entre esses períodos, você tem o quê? O recesso parlamentar. Se você não aprovou essa LDO aqui ao longo desse período, esse período vai seguir, porque a gente não pode não ter isso aqui aprovado, tá bom? Então, o recesso parlamentar é o período entre esses períodos legislativos de funcionamento da sessão legislativa ordinária, tá certo? Senhores, e o que acontece se você tem uma reunião de urgência que você precisa ter, né, que você precisa ter uma reunião do parlamento, né, nesse período de recesso parlamentar. Aconteceu alguma coisa urgente, a gente precisa se reunir. O que a gente vai ter? A convocação de uma sessão legislativa extraordinária. Você tem a convocação de uma sessão legislativa extraordinária, né, que são as reuniões que ocorrem justamente no período do recesso parlamentar. Tá? Elas são excepcionais e elas são convocadas nos termos do artigo 57, parágrafo 6º da Constituição Federal. Elas podem ser convocadas pelo presidente do Senado Federal, tá? Pelo presidente do Senado Federal, em que situações? Em caso de decretação de estado de defesa, intervenção federal ou pedido de autorização para decretação de estado de sítio, tá? E compromisso e posse de presidente e vice-presidente da República. Veja que são situações excepcionalíssimas. O estado de defesa, né?
o estado de sítio e a intervenção federal. São todas situações excepcionalíssimas, tá certo? E também o compromisso, né, fora de hora do presidente e vice-presidente da República. Ou podem ser convocadas, aí já aumentou o número de pessoas que podem convocar, pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas. Em quais casos? Em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses desse inciso, com aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas nacional. Ou seja, aqui já é uma situação mais aberta, urgência ou interesse público relevante, tá? Já é algo mais aberto, e aí você vai ter que ter, né, tem mais legitimados para pedir, o presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou a maioria dos membros, mas você vai ter que ter o quê? Aprovação de maioria absoluta. Tá? Aprovação de maioria absoluta. Senhores, sempre que essa sessão legislativa for convocada, ela só pode deliberar sobre a matéria para a qual ela foi convocada. Você não vai poder voltar ao trabalho do dia a dia. Não. É só a matéria para a qual ela foi convocada. E também medidas provisórias. Tá? E o que é muito importante aqui para a gente? Artigo 56, parágrafo 8º da Constituição Federal. Essa convocação extraordinária, ela não vai poder gerar pagamento indenizatório para os parlamentares. Então, os parlamentares não vão poder receber por isso. Tá? Era muito comum, tá, num período não tão distante, tá, que se previsse parcela indenizatória, tá, para essas convocações extraordinárias, e elas sempre aconteciam. Sempre surgiu uma urgência. Tá? E aí, depois que foi emendada a Constituição, falou, opa, não pode mais pagar parcela indenizatória, caiu drasticamente o número dessas sessões extraordinárias, tá, dessa convocação. Tá certo? Então, não pode ter pagamento de parcela indenizatória para essa convocação em sessão extraordinária. Tá? Nós também temos a sessão legislativa conjunta, que é quando a Câmara dos Deputados se reúne conjuntamente com o Senado Federal. Tá? São situações excepcionalíssimas, inauguração da sessão legislativa, elaborar regimento interno comum, né, receber compromisso do presidente e do vice-presidente da República, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Tá? Essa aqui é a situação mais comum. Tá? Toda a sessão legislativa é inaugurada numa sessão conjunta, né? A cada 4 anos espera-se ter um compromisso do presidente e do vice-presidente, tá? Mas o veto aqui, teoricamente, seria a situação que deveria ser a mais comum. Tá? Ficamos muitos anos sem apreciação de veto pelo Congresso Nacional, tá? Então, acabou não sendo, mas deveria ser a mais comum. E nós também temos as sessões preparatórias, que é no dia 1º de fevereiro. Tá? Nós vimos que a sessão legislativa ordinária começa em 2 de fevereiro, né, seu primeiro período. Né? No dia 1º, um dia anterior, você tem uma sessão só para a posse dos membros e eleição da escolha das mesas diretoras. O que são as mesas diretoras, professor? Mesas diretoras. O que são? São os órgãos de direção das casas. Tá? Você elege o presidente da Câmara dos Deputados, você elege o presidente do Senado Federal, o vice-presidente. Eles compõem a mesa diretora, tá? Que tem diversas atribuições muito relevantes pelo regimento interno. Então, é o órgão de cúpula ali, é a diretoria. Mesas diretoras, você pensa em órgão de direção, tá certo? Presidente, vice-presidente e os secretários que compõem a mesa diretora. Tá? Senhores, e aí eu passo às comissões parlamentares. Nós vimos as reuniões, né, essas sessões, como é que funciona esse poder legislativo no âmbito federal, e eu passo às comissões parlamentares. O que é uma comissão parlamentar? Senhores, uma comissão parlamentar é um organismo destacado dentro da própria Casa Legislativa, tá? Que vai ter um número delimitado de deputados ou de senadores, um número delimitado de parlamentares, tá? Que vão pertencer a essa comissão parlamentar, tá? Que vão tratar sobre determinados assuntos. Para que é criada uma comissão parlamentar, professor, do artigo 58? Para que funciona uma comissão parlamentar? Muito simples. Imagina que você tem que levar todos os assuntos para o plenário
de uma Câmara de Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, que todos os assuntos são levados para o plenário sempre. Tá? Senhores, não ia funcionar, a coisa não ia andar. São muitos assuntos. Se todos os parlamentares participassem de tudo, não ia funcionar. O que você faz para organizar? A mesma coisa que você faria para organizar qualquer outro grupo, qualquer outra associação, qualquer outra empresa, enfim. Você vai dividir em grupos. Você fala, ó, a gente tem aqui que cuidar, tem que analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei, de projeto de lei, vamos destacar aqui um número de parlamentares para fazer parte de uma comissão de Constituição e Justiça, de Cidadania, Constituição e Justiça. Tá? Então vamos fazer uma comissão. Ah, a gente quer criar uma comissão para analisar os impactos no meio ambiente. Sei lá, todo mundo vai parar? Não. Vamos criar aqui, vamos destacar um número de parlamentares para analisar isso aqui. Tá? Então temos diversas comissões que são organismos dentro dessa própria estrutura, né, de cada uma das casas do Congresso Nacional, que servem para o quê? Para organizar os trabalhos, para o trabalho funcionar bem feito, para a gente não ter que passar tudo pelo plenário, senão não ia funcionar. Tá? Então, é uma forma de otimizar esse trabalho. E o que diz o artigo 58 da Constituição Federal para a gente? Vai falar, olha, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias. Ou seja, tem alguns destacamentos que eles sempre funcionam. Tem outros que eles só duram um determinado período de tempo. Tá? Então, essa comissão pode ser permanente ou temporária. Elas são constituídas na forma, tá? E com atribuições previstas no respectivo regimento. Então, é o regimento interno que vai dizer como é que funcionam essas comissões e no ato que resultar a sua criação. Tá? Senhores, o que me importa muito aqui, o artigo 51, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele vai dizer que essas comissões, tá? Eles vão ter que observar, quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Ou seja, eu falei para os senhores, aqui está a sociedade. Vamos supor que a gente tem só 4 grupos na sociedade. Tá? Nós temos vários, mas eu estou colocando aqui que tem 4 grupos. Tá? Quando a gente pensa no Congresso Nacional, no Parlamento, a gente tenta fazer, principalmente na Câmara dos Deputados, que haja uma representação, né, em miniatura dessa mesma sociedade. Tá? Que essa Câmara dos Deputados, por exemplo, seja uma miniatura da sociedade. Quando a gente pensa numa comissão, a comissão vai ser uma miniatura, vai tentar ser ao máximo uma miniatura, né, dessa casa legislativa. Tá? Vai tentar ser uma miniatura dessa casa legislativa. Ou seja, você vai ter que garantir quanto possível a representação proporcional dos partidos. Ou seja, o partido A tem 10 deputados, o partido B tem 20 deputados, a gente tem uma comissão que vai ser composta de 3 deputados. Quantos deputados vão compor aqui essa comissão? 1 do partido A e 2 do partido B. Você vai tentar fazer o quê? Essa miniatura também nas comissões parlamentares. Tá? É uma forma de garantir representatividade, tá, a todos os grupos que compõem a sociedade. E no caso aqui, aos partidos políticos, tá? Que em tese representam, né, esses grupos sociais. Tá? Senhores, e cada casa legislativa pode criar quantas comissões quiserem. Tá? Só que o que nos importa para a nossa prova? Né? A gente vai ter que saber todas essas comissões? Não, calma. Vamos dar uma olhada com carinho nas comissões que estão expressamente previstas no texto constitucional. Quais são elas, professor? Primeiro, nós temos as comissões temáticas no artigo 58, parágrafo 2º. Nós temos as comissões parlamentares de inquérito no artigo 58, parágrafo 3º. E temos a Comissão Representativa do Congresso Nacional, que representa o Congresso Nacional durante o recesso, que é o artigo 58, parágrafo 4º. Dessas aqui, qual que é a menina dos olhos da banca examinadora? Qual que é aquela que é muito mais cobrada do que todas as outras? Que não chega nem perto o nível de cobrança numa prova de concurso público em relação às outras. São as CPIs. Por isso que a gente vai conversar em específico sobre as CPIs. Tá? Vou ver com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho as CPIs. Tá? E, senhores, o que a gente tem aqui nas CPIs? Tá? Como eu já disse, as comissões parlamentares de inquérito, elas estão previstas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tá? Elas também são reguladas pela Lei 1579 de 52
e, é claro, pelos regimentos internos das casas legislativas. Não poderia deixar de ser diferente. Como nós vimos, é o regimento interno das casas legislativas que organiza essas comissões. E a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão parlamentar, tá bom? Essa comissão parlamentar, ela é uma clara manifestação da função fiscalizatória do Poder Legislativo, que é aquela que a gente esquece de vez em quando, não esquece mais. A gente tem essa CPI, que é uma manifestação concreta, clara dessa função fiscalizatória do Poder Legislativo. E o que diz, enfim, o artigo 58, parágrafo 3º? Vamos ler comigo, porque ele é muito rico, ele pode aparecer na nossa prova. Vamos lá. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal vai dizer o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, ou seja, primeiro ponto aqui, poderes, tá? Os poderes de uma comissão parlamentar de inquérito. Quais são esses poderes? Poder de investigação próprio da autoridade judicial, ou seja, quando os senhores passarem muito em breve, nessa próxima prova, para delegado de polícia civil, tá? Saibam que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ter até um pouco mais de poder investigatório do que os senhores, tá? Aqui está previsto, olha, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Eles vão poder mais, eles vão poder fazer mais coisas, mais diligências investigatórias, tá? Sem precisar da chancela judicial do que os senhores farão, tá? Tem poderes próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos da respectiva casa. Então, além desses poderes judiciais, o regimento vai poder prever outros poderes, tá? Vai poder prever outros poderes, tá certo? Então, aqui são os poderes da CPI. Daqui a pouquinho eu vou aprofundar um pouco com os senhores, tá? Mas vamos seguir aqui na leitura do nosso 58, parágrafo 3º. Na sequência, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, ou seja, você pode ter uma CPI na Câmara dos Deputados, pode ter uma CPI no âmbito federal, né, no Senado Federal, ou pode ter uma CPI mista, que é do Senado Federal mais Câmara dos Deputados. Tá? Então é perfeitamente possível você ter uma CPI mista, ou uma CPI só da Câmara dos Deputados, ou uma CPI só do Senado Federal. Tudo bem? E quais são os requisitos para a criação? Continua o dispositivo. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Aqui ainda vou quebrar mais uma vez, então. Ó. Esses aqui são os requisitos. Tá? Requisitos. Isso aqui são os efeitos de uma CPI. Tá certo? E agora eu vou analisar com vocês, tá? Os requisitos, tá? Os poderes e os efeitos dessa CPI, separadamente. Vamos lá. Senhores, para a criação, são 3 os requisitos. 3 os requisitos. Nós vimos, primeiro, requerimento de 1/3 dos membros. Se for uma comissão da Câmara dos Deputados, 1/3 dos deputados federais. Se for uma do Senado Federal, 1/3 dos senadores. Se for mista, 1/3 considerado cada uma das casas separado. Tá certo? Então, é 1/3 dos membros. Você precisa desse requerimento de 1/3 dos membros. Tá? Senhores, já aqui eu faço uma observação com os senhores. Qual que é essa observação? Observação. Tá? Como nós vemos, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele exige 1/3 desses membros. 1/3. Tá? 1/3. Ou seja, é uma minoria. Você não precisa ter metade mais 1. Não precisa. Você precisa de 1/3. Tá? Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal ele vai afirmar que a CPI é um direito de minoria. É um direito de minoria parlamentar. Então, completado esse 1/3 desse requerimento, essa subscrição de 1/3 dos membros respectivos, ela
é apresentada à mesa diretora, ao presidente da respectiva casa, e esse presidente, ele precisa aprovar para instaurar essa CPI? Ele precisa aprovar? Não. Tá? Tem o requerimento de 1/3, acabou. Tem que instaurar. Esse presidente daquela casa legislativa não pode optar por instaurar ou não. Tá? É um ato vinculado, ele não tem discricionariedade. Tá certo? É um ato vinculado. Então, é um direito de minoria. Então, o presidente da casa, ele está vinculado, tá? O Supremo Tribunal Federal já afirmou isso, a esse requerimento de 1/3 dos membros. Tá? Primeiro requisito, então, 1/3 dos membros. Qual que é o segundo requisito, professor? Indicação de um fato determinado. Ou seja, a CPI, ela não funciona para apurar fatos genéricos ou crises em abstrato. Não funciona para isso. Tá? Tem que ser um fato determinado, bem delimitado. Não pode ser assim, eu quero investigar a vida do presidente. Eu quero investigar a vida do fulano de tal. Não, tem que ser um fato determinado. Tá? Eu quero investigar os atos de janeiro e tudo mais. Beleza, aqui já é um fato determinado. Então você tem que ter esse fato determinado. Combinado? Outra coisa, esse fato, tá, ele tem que ser determinado e ele não pode ser um fato estritamente, tá, estritamente particular. Não pode, não pode. Tem que ser um fato que ele tem interesse na vida pública, na ordem constitucional. Tá? Então, fatos estritamente particulares não podem ser objeto de uma CPI. Tá? Então, senhores, uma CPI, ela não pode ser instaurada para pesquisar fatos estritamente particulares. E temos um caso que é muito interessante, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, que é sobre a CPI do futebol. Por quê? Porque a CBF, quando foi aberta essa CPI do futebol, o que a CBF, o primeiro argumento que a CBF trouxe? O que vocês podem imaginar? Fala, opa, pera lá, amigo, eu sou uma entidade privada. CPI, ela não serve para investigar fatos estritamente privados. Então, me tira fora dessa. Não tem nada a ver com isso. Não pode ter uma CPI investigando fatos privados. STF, o que a STF falou? Opa, negativo. Negativo. CBF, você é uma entidade privada. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Ocorre que o futebol, ele é um tema de interesse nacional. Ele afeta, sim, a vida pública do país. Ao fim e ao cabo, né, nós somos o país do futebol, né, em alguma medida. Né, pelo menos há essa alcunha. Né? Se isso ainda se mantém ou não, não sei mais, tá? Mas há essa alcunha. Então, senhores, isso veja que você pode ter alguma entidade privada sendo investigada. A questão é que o fato investigado, o fato determinado, ele tem que ter um impacto na vida pública. Ele tem que ter um impacto na ordem constitucional. Tá bom? E o terceiro requisito é a temporalidade. As CPIs, elas são criadas por prazo certo. Elas não duram indefinidamente, tá? Elas têm que ter um prazo determinado. Tá? O ideal é que ela já seja criada com um prazo determinado. Mas se não o fizer, tá, o regimento interno da Câmara dos Deputados traz aí alguns limites temporais, tá? Que eu nem vou trazer para os senhores não ficarem com informação extra desnecessária, porque isso jamais seria cobrado na prova dos senhores, tá bom? Então, aqui nem vou trazer isso para os senhores, tá? Mas a gente tem que lembrar que é por prazo certo, não é por prazo indeterminado, tá? Não é por prazo indeterminado. Vimos, então, os requisitos para a criação de uma CPI. Qual que é o próximo passo que eu falei que ia conversar com os senhores? Sobre os poderes de uma CPI. Quais são os poderes de uma CPI? Nós já até falamos, CPI tem poderes de autoridade judicial, mais aqueles que o regimento interno da casa lhe conferir. Tá? Então, de maneira abstrata, de maneira genérica, são esses os poderes de uma CPI. Mas, vamos lá, basta eu falar sobre isso com os senhores? Não. Não, vamos além. Tem várias questões que ficam abertas, várias dúvidas que ficam abertas. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre diversas
desses poderes, se são ou não são poderes atribuídos a uma CPI. Vamos ver quais são eles? Vamos lá. Bom, pela doutrina STF, a gente pode meio que listar que os poderes de uma CPI são 1. Inquirir testemunhas. 2. Convocar ministros de Estado e tomar depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais. E aqui eu faço a observação que o Supremo Tribunal Federal, tá, na DPF 848, tá, no meu sentir, de uma maneira um pouco confusa, tá, deveria, né, ter analisado com um pouco mais de cuidado algumas situações. Mas eu acho que isso vai ficar para o futuro aí do STF, que em outros casos ele vai poder melhorar, tá? Melhorar essa explicação. Mas o que vale para a gente hoje, para a nossa prova, que é o que importa para a gente hoje, é que o STF na DPF 848 disse o seguinte: olha, o chefe do Poder Executivo, ele não tem a obrigatoriedade, tá, de depor em uma CPI. Isso viola a separação dos poderes. Então, CPI pode convocar ministro de Estado? Pode. Pode convocar autoridades federais, estaduais e municipais? Pode. Chefe do Poder Executivo, para o STF, da forma como disse, não pode. Tá? Viola a separação dos poderes e, no caso, também o STF falou que violava, né, a competência federativa, que violava o federalismo, que violava o artigo 18. Por quê? Porque foi uma CPI federal que houve a convocação de governadores de Estado. Tá? Falou, opa, CPI federal cuida de matéria federal. Se a gente vai querer falar de matéria estadual, tem que ter uma CPI estadual. Tá? A União não pode violar o pacto federativo, tá, no meio do exercício da sua função fiscalizatória, STF. Então, chefe do Poder Executivo, para o STF, não pode ser convocado. Ministro, pode. Outras autoridades, pode. Tá? E aí você vai ter que tomar só cuidado com a questão do pacto federativo. Tá bom? Então, requerer testemunhas, convocar ministros de Estado, tá? Requerer documentos e diligências, oitiva dos investigados. Tá? Então, pode ouvir o investigado? Pode. Tá? Só que, obviamente, que você vai ter que respeitar os direitos desse investigado. O direito a não se autoincriminar, o direito de uma defesa técnica. Tá? E o Supremo Tribunal Federal, tá, apesar de ser uma decisão tomada por turma, em uma decisão bem apertada, que houve um empate, e o HC foi concedido porque os senhores sabem melhor do que eu que no HC o empate beneficia o paciente, tá? Que esse comparecimento ele não é compulsório do investigado, não é compulsório. Ou seja, esse investigado ele não pode ser conduzido coercitivamente. Combinado? Além disso, a CPI pode transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença. Tá? E o principal. O que é o principal aqui? O que é o que mais tem chance de aparecer na sua prova? É esse aqui. É esse caso aqui. É a quebra do sigilo de dados bancário, fiscal e, inclusive, telefônico. Tá? Senhores, CPI pode, por força própria, sem depender de autorização judicial, quebrar o sigilo de dados. Dados fiscais, dados bancários, dados, inclusive, telefônicos. O que a gente tem que se atentar aqui? Primeiro, para fazer isso, tem que ser por decisão colegiada e motivada, tá, da própria CPI. Não precisa de autorização judicial, mas tem que motivar e a decisão tem que ser colegiada. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção para os senhores. Senhores, quando a gente fala em quebra de dados telefônicos, e os senhores devem estar carecas de saber isso aqui, tá? A gente não está se referindo, não é a mesma coisa que uma interceptação telefônica. Tá? É diferente. Pode quebrar sigilo de dados telefônicos? Pode. O que é dado telefônico? Aquilo que já está registrado. Tá? Isso pode. Agora, a interceptação não pode. Que a interceptação é do fluxo da comunicação. Fluxo da comunicação. A gente está conversando aqui agora no telefone. Tá? Se eu quiser ouvir o que você está falando no telefone, eu estou quebrando o quê? Eu estou interceptando, estou fazendo uma interceptação telefônica. É o fluxo, é o conteúdo ali ao vivo do que está acontecendo.
Já dado telefônico, fiz uma ligação, me comuniquei, fechei o telefone, tranquilo. E aí você vai ver, o dado telefônico olha, o professor Daniel, ligou para o fulano de tal a tal hora. Isso é o dado telefônico. Isso pode quebrar, a CPI pode quebrar esse sigilo por força própria, desde que decisão motivada e colegiada. Agora, interceptação telefônica, a gente vai ver que a CPI não pode fazer. Ela não tem essa capacidade. Tá? Ela não tem esse poder. Tá? Ela não tem esse poder. Tá certo? Senhores, quebra de sigilo bancário e fiscal, CPI federal, pode por força própria. Não depende de autorização legislativa. Interceptação, não pode. Tá? Não pode. Beleza? E vamos ver por quê. Porque é o seguinte, senhores. A CPI, ela tem poderes amplos, nós vimos que bons poderes, mas ela tem que respeitar alguns limites. Quais são esses limites? Respeito aos direitos fundamentais, a separação dos poderes, a forma federativa de Estado, tá? Os próprios limites que são impostos à investigação judiciária, ou seja, se nem a própria autoridade judiciária pode fazê-lo, a CPI também não pode fazer. E o principal limite é o chamado princípio da reserva de jurisdição. Existem algumas competências que somente são atribuídas a membros do Poder Judiciário. Então, a CPI, ainda que tenha autoridade investigativa própria, né, judiciária, ainda que tenha acesso aos mesmos meios, a Constituição Federal diz isso, tá? Só que, ainda que seja conferida, ela não tem todos os poderes. Porque tem alguns poderes de investigação específicos que são próprios, exclusivos da autoridade judiciária. Só um membro do Poder Judiciário vai poder fazê-lo. Quais são esses, professor? Quais são esses poderes? Que agora eu estou curioso, que provavelmente é isso que pode aparecer na minha prova, né, professor? Sim, tá? Isso aqui é mais relevante. Quais são esses? STF já decidiu. São vedados à CPI. 1. Bloqueio ou indisponibilidade de bens. Então, bloquear e tornar indisponível bens, tá? Só o Poder Judiciário. 2. Busca e apreensão domiciliar. Né? Busca e apreensão domiciliar. Nós sabemos que temos as situações ali excepcionais, tá? Mas a busca e apreensão domiciliar é dito o quê? Olha, decisão judicial durante o dia. Decisão judicial. Então, só o Poder Judiciário pode determinar uma busca e apreensão domiciliar. 3. Ordem de prisão, exceto prisão em flagrante. Ordem de prisão, exceto prisão em flagrante. Tá? Então, para você decretar uma preventiva, uma temporária, Poder Judiciário. Tá? Prisão em flagrante, aí qualquer um do povo pode fazê-lo. Tá? Então, está na exceção. Então, a CPI pode decretar uma prisão em flagrante? Pode. Qualquer um do povo pode. Né? Mas a ordem de prisão preventiva, temporária, só Poder Judiciário. 4. Interceptação telefônica, que foi o que a gente conversou aqui, que é a quebra do sigilo da comunicação, do fluxo, tá? Do conteúdo dessa mensagem. E aqui só o Poder Judiciário pode fazê-lo. Então, nesses 4 casos, bloqueio e disponibilidade de bens, busca e apreensão domiciliar, ordem de prisão, exceto a prisão em flagrante, e interceptação telefônica, só o Poder Judiciário pode. A CPI não pode. A CPI não pode. Combinado? Senhores, e aqui, né, o terceiro ponto que eu vou conversar com vocês, isso aqui eu não vou conversar com vocês na aula de hoje, tá, porque a gente vai dar sequência na nossa aula. O terceiro ponto são o quê? As conclusões, são os efeitos da CPI. A gente viu os requisitos, viu quais são os poderes, e sobra para a gente o quê? Saber, e essas conclusões da CPI? O que uma CPI pode? Tá? A CPI investigou. E aí? O que ela faz? Ela investigou e chegou à conclusão de, caramba, fulano cometeu um ilícito civil, ou um ilícito administrativo, ou até um ilícito criminal. Pode a CPI, por força própria, aplicar sanções diretamente, sanções disciplinares, sanções criminais, né? Condenar aquele investigado a ressarcir alguma coisa, um ilícito civil? Pode fazer isso? Não pode. A CPI tem função fiscalizatória. Ela investiga. Ela investigou, chegou a determinadas conclusões, o que a CPI faz? Relatório.
faz um relatório, consta ali todas as medidas investigativas, tá? Consta ali quais são as medidas que foram tomadas, pode até constar a sua conclusão e ela remete esse relatório ao Ministério Público. Porque aí é o Ministério Público quem pode tomar as medidas que entender cabíveis. É o Ministério Público quem tem esse poder de tomar a medida. Olha, vou ajuizar uma ação penal, vou ajuizar uma ação de improbidade, vou ajuizar uma ação civil pública ou uma ação civil, enfim, é o Ministério Público quem vai tocar, tá? Quem vai dar sequência a isso. A CPI, ela investiga, ela junta ali os elementos de prova, tá? Pode até chegar a conclusões, mas não aplica a sanção. Senhores, STF já se manifestou que o Ministério Público, nesse caso, recebeu um relatório da CPI. Ele não está adstrito às conclusões da CPI. Pode ser que a CPI fale, olha, teve aqui eu cheguei à conclusão de que houve cometimento de crime e de um ilícito administrativo, de uma improbidade administrativa. Toma, Ministério Público, persegue essa pessoa. Vai, ajuiza faz a oferta da ação penal pública. Vai, ajuiza essa ação de improbidade, Ministério Público. Pode fazer isso? Não, tá? Não pode. O Ministério Público ele não está vinculado às conclusões da CPI. O Ministério Público tem independência funcional garantida no próprio texto constitucional. Artigo 128, 129 e sequentes da Constituição Federal. Então, o Ministério Público, ele não está adstrito àquelas conclusões da CPI, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o Supremo Tribunal Federal já disse, inclusive, que é inconstitucional, tá? Um artigo que previa a obrigação de comunicar semestralmente o andamento processual dos procedimentos administrativos ou judiciais oriundos de CPI. Então, vamos supor que o MP chegou, analisou o parecer da CPI e falou, opa, vou ajuizar uma ação penal e uma ação e um processo administrativo. Vou dar cabo de um processo administrativo. E aí, havia uma previsão legal falando, olha, Ministério Público, você tem que avisar, tá, a CPI, você tem que avisar ao Poder Legislativo, tá, semestralmente como é que estão andando essas ações aqui. Tá? Uma lei pode fazer isso? Não pode. Não pode fazer isso. Tá? O Ministério Público tem independência funcional. Tá? Ele tem independência funcional, ele não pode ficar adstrito a isso. Tá certo? Só que o Supremo Tribunal Federal, nessa mesma julgamento, falou o seguinte, olha, isso é inconstitucional, mas uma previsão que prevê que os processos e procedimentos oriundos de uma CPI, ou seja, que o Ministério Público deu início, oriundo de uma CPI, que aqui sim é possível você prever que esses procedimentos tenham o quê? Prioridade. Prioridade. Tá? Aqui não há nenhum problema nessa previsão de prioridade. Tá? Aí sim é tranquilo. O que você não pode fazer é vincular o Ministério Público ao entendimento da CPI ou obrigar que ele fique informando de 6 em 6 meses o que está acontecendo. Tá? Agora, prever que tem prioridade esses procedimentos que o MP resolver tocar, aí tudo bem, isso pode. Tá? Então, isso aqui pode. Fechado? Senhores, e para fechar aqui nosso ponto de CPIs, né? Senhores, as CPIs, a gente trabalhou com a CPI federal, que está prevista na Constituição Federal, mas nós podemos ter CPIs estaduais e municipais. Pode ter? Pode. Tá? A Constituição Estadual pode prever essa CPI estadual, tá? Como a Lei Orgânica Municipal pode prever uma CPI municipal. Pode fazê-lo, sem problema nenhum. Ponto 1. Aqui se aplica o princípio da simetria. Ou seja, se a Constituição Estadual prever essa CPI estadual, ela vai ter que prever os mesmos requisitos, ela vai ter que prever os mesmos poderes, ela não pode fazer de maneira diversa do que ocorre no âmbito federal. Então, princípio da simetria, tá? Princípio da simetria. O mais importante aqui pra gente é em relação aos poderes. Por quê? Porque a CPI estadual, ela tem os mesmos poderes que uma CPI federal. E o que mais fica claro pra gente? O que mais fica claro para a gente? Que uma CPI estadual pode quebrar o sigilo de dados. Pode quebrar por força própria, sem depender do Poder Judiciário. STF já se manifestou. Então, uma CPI estadual, ela pode quebrar esse sigilo de dados.
Não tem nada de extraordinário aqui. Só que a CPI municipal, senhores, ela não pode fazer. Ela não pode quebrar sigilo de dados. Não pode quebrar sigilo de dados. Por quê? Porque o STF diz o seguinte, olha, o município ele não tem poder judiciário próprio. O poder judiciário que atua no município é o poder do Estado, correto? O juiz de direito, um juiz estadual que atua no município, ele é um servidor público estadual, tá? Então, como o município não tem poder judiciário próprio, a CPI municipal ela não vai ter os poderes próprios de uma autoridade judiciária. Ela vai ter poderes de investigação, tá? Tudo bem, só que ela não tem os poderes próprios da autoridade judiciária e, portanto, ela não pode quebrar o sigilo de dados por força própria. Se uma CPI quer quebrar um sigilo de dados, ela vai ter que se socorrer ao Poder Judiciário. Vai ter que pedir essa autorização. Tá bom? Então, veja que a CPI municipal, ela tem essa restrição. E a gente não pode se esquecer dessa restrição em relação ao poder, porque é isso que pode aparecer na nossa prova. Tá? Supremo Tribunal Federal. Então, é um entendimento jurisprudencial, tá? Que é diferente, né? Foge do padrão em relação à CPI do município. Então, a gente tem que guardar aqui na cabeça e no coração para fazer a nossa prova. Tá bom? Senhores, e no que nos resta da aula, nesses 10 últimos minutos, tá? Eu vou conversar um pouquinho com o senhor sobre o Estatuto dos Parlamentares. E aí eu vou andando até onde a aula der, tá? E aí terminou e a gente encerra o nosso curso, tá certo? É um curso intensivo, então a gente não tem mesmo a pretensão de exaurir a matéria, tá? Senhores, nós temos um estatuto, né? Ou seja, regras, prerrogativas e também limitações, tá? Aos parlamentares, limitações específicas, tá? Prerrogativas e limitações específicas. Essas limitações e prerrogativas específicas, elas pretendem o quê? Pretendem garantir a independência funcional desse parlamentar no exercício das suas funções. Então veja que são prerrogativas e limitações que recaem sobre o cargo e não especificamente sobre a pessoa. Tá? Todo esse Estatuto dos Parlamentares ele é voltado para proteger a função parlamentar e não a pessoa do parlamentar. A gente tem que ter isso muito claro em mente, porque isso vai dar vários delineamentos aqui da nossa matéria. Tá? E nós temos as chamadas imunidades parlamentares, que é o primeiro ponto para tratar aqui de Estatuto dos Parlamentares. As imunidades parlamentares. Tá? Como eu já disse, não são direitos subjetivos do parlamentar, mas são prerrogativas do próprio Poder Legislativo, da própria função legislativa, né, e função executiva e fiscalizatória. Tá? E é uma consequência disso, tá? Consequência de não ser direitos subjetivos, mas de ser prerrogativas do próprio Poder Legislativo, a sua duração, isso impacta na duração, impacta em quem se beneficia dessas imunidades parlamentares e impacta na sua renunciabilidade. Por quê? Porque se não são da própria pessoa, mas da função do Poder Legislativo, qual que é a duração? A duração é da diplomação até o final do mandato. Acabou o mandato, acabou a prerrogativa, acabou a imunidade. Tá? Começou a diplomação, é a partir dali. Antes, não tem. Tá? Houve afastamento, a imunidade fica suspensa. Se você não está exercendo o cargo, a função, você não pode ter acesso a essa prerrogativa que não é sua, mas é do próprio Poder Legislativo. Tá? Isso é óbvio. Além disso, elas beneficiam somente os parlamentares, por óbvio. Não se estende a seu assessor, não se estende a seu suplente. Qual que é o pulo do gato aqui? Que obviamente que não se estende ao seu suplente enquanto ele não assumiu o cargo. Se acontecer alguma coisa e o suplente assumir o cargo, quando ele assumir, ele passa a ter a prerrogativa, passa a ter a imunidade. Por quê? Porque a imunidade é do cargo, é do Poder Legislativo. Então, quem está assumindo ali aquele cargo é que detém aquela prerrogativa. Não é a pessoa. Ah, mas eu que fui eleito, eu que fui votado. Não importa, amigo. A prerrogativa é do Poder Legislativo. Tá? Então, esse suplente aqui, ele em regra não tem. Agora, assumiu o cargo, está substituindo, assumindo,
vai ter toda a prerrogativa enquanto estiver no cargo. Tá? Então, as imunidades são do cargo. Consequência, beneficia quem está no cargo. Dura enquanto estiver no cargo. Se afastou do cargo, tá sem, perde naquele momento. Tá? E, além disso, elas são irrenunciáveis. Por quê? Porque se não é minha, é do cargo, como é que eu vou renunciar a algo que não é meu? Tá? Consequências básicas aqui das imunidades parlamentares serem do cargo da função legislativa. Tá? E para fechar nossa aula, eu vou conversar com os senhores sobre a imunidade material, também chamada de inviolabilidade. Tá? Também chamada de inviolabilidade. Senhores, essa imunidade material ou inviolabilidade parlamentar, ela é uma proteção adicional conferida à liberdade de expressão parlamentar. Tá? E ela está no artigo 53, caput da Constituição Federal, que diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá? Ponto 1. O artigo 53 caput, ele fala só em civil e penalmente. Tá? Só que a doutrina e a jurisprudência é tranquila em ampliar. Fala, olha, civil e penalmente, mas responsabilidade administrativa, responsabilidade política, responsabilidade eleitoral, enfim, qualquer responsabilidade. Qualquer responsabilidade. Tá? Então, é uma imunidade bastante ampla nesse aspecto. Tá? E também é indiferente se a manifestação se dá de maneira oral, pelo meio escrito, por meio de gestos, qualquer meio que seja utilizado para essa manifestação. Isso é indiferente. Tá? Então, aqui a gente tem uma ampliação. Apesar dessa ampliação doutrinária, essa imunidade material, ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Tá? Ela não é absoluta. Por quê? Porque, como nós vimos, a imunidade, essas imunidades, elas estão ligadas à função. Então, senhores, sempre que a gente vai analisar uma fala, algum gesto, alguma expressão, né, de um parlamentar, a gente tem que analisar se está ligado ou não à função. Se está ligado, incide a imunidade material. Se não está ligado, não incide. Por exemplo, parlamentar de férias, está na praia, começa a discutir com o ambulante, agride o ambulante verbalmente, se ela comete uma injúria racial. Não, eu sou parlamentar. Tudo bem, só que você não estava no exercício da função. Estava de férias, de sunga, tomando uma cerveja na praia. Tá? Então você não estava na função parlamentar. Agora, parlamentar na tribuna, né, manifestando uma opinião ou um voto em uma determinada questão, está no exercício da função parlamentar. Não há dúvida nenhuma de que esse parlamentar na tribuna, ele está ali, num voto, manifestando uma opinião e, portanto, está protegido por essa imunidade parlamentar. Senhores, o Supremo Tribunal Federal, tá, tradicionalmente, ele tinha uma interpretação que era a seguinte, fala, olha, essa imunidade tem que estar sempre ligada à função, tudo bem, tá? Como qualquer outra imunidade, a inviolabilidade ou a imunidade material também tem que estar ligada à função. E só que ele fazia uma distinção, ele falava, olha, dentro do parlamento, dentro da casa legislativa, há uma presunção absoluta de que o parlamentar está no seu exercício da função. Então, essa imunidade vai ser absoluta em palavras, opiniões proferidos dentro da casa parlamentar. Saiu da casa parlamentar, a gente tem que analisar, estava na função ou não estava? Estava na entrevista como deputado falando de uma questão pública ou estava em um contexto de vida privada, enfim, fora da função. Aí a gente analisa se aplica ou não. Era esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Hoje, tá, o Supremo Tribunal Federal parece ter alterado um pouco esse entendimento, principalmente em relação ao fator de ser absoluto dentro da casa parlamentar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal admitiu o processamento de determinadas ações penais, tá, por manifestações que foram proferidas dentro da casa parlamentar, só que disse o seguinte, falou, olha, nesse caso aqui, tá, não estava em exercício de função parlamentar. Ainda que estava dentro da casa, era uma entrevista sendo concedida para uma rede de, enfim, para uma rede de televisão, ou seja, se pretendia
para fora da casa parlamentar, o parlamentar não estava na tribuna manifestando um voto. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais restritivo aqui em relação à imunidade parlamentar. Qual que é o cuidado? Né? Qual que é o cuidado que o Supremo Tribunal Federal tem que ter? Né? Porque, olha, às vezes o parlamentar pode se exceder em alguma fala, em alguma manifestação, tá? Mas no exercício da função. E aí, se estava no exercício da função comentando alguma questão envolvendo alguma votação, alguma função, aí não pode tolir, tá? Ou pelo menos não deveria poder fazer, tá certo? Mas, basicamente, acerca da imunidade material, era isso que eu gostaria de conversar com os senhores, meus caros, e aqui eu dou por encerrado o nosso curso, nosso tempo se exauriu, tá? Eu tentei trazer aqui nesse nosso curso os pontos mais importantes. É óbvio que é um curso intensivo, é um curso de 6 aulas. Dá para dar toda a matéria, professor? Claro que não. Aí eu fiz um recorte da matéria daquilo que me parecia mais importante e dentro dos limites do tempo que nos foi dado de preparação, tá? Senhores, me prometam que vão ler o texto constitucional, tá? Eu me despeço com esse pedido especial. Leiam, porque vai fazer bem para os senhores, tá? Os senhores vão tirar muitas questões diretamente do texto constitucional. Que aqui a gente não tem como a gente ler a Constituição nessas 6 aulas. Tá? Eu trago os pontos mais importantes dentro das matérias. Eu trouxe jurisprudência, a gente comentou um pouco sobre doutrina, tá? Para ficar mais palatável, para a gente entender mais essas matérias. Agora, a leitura do texto da Constituição é fundamental. Professor, eu acho um pouco chato. Olha, eu confesso que eu também. Leitura de letra seca nunca foi meu forte, nunca foi o que eu mais gostei. Mas é necessário, é um mal necessário para a gente alcançar nosso objetivo. Tá? E a gente vai alcançar esse objetivo. Os senhores em breve serão delegados de Polícia Civil. Meus caros, muito obrigado. A gente segue aqui no Estratégia acompanhando os senhores, tá? Em diversas outras aulas, em simulados, enfim, em todo aquele acompanhamento que os senhores sabem que a gente faz com muito cuidado para que os senhores possam ser aprovados e alcançar os seus sonhos. Tá? Contem comigo, contem com Estratégia, né, nesse caminho em busca do seu sonho profissional. Forte abraço, senhores!